Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje eu vou dar sequência ao curso de Word Online que estou gravando com meu querido amigo Cláudio Damasceno. Se vocês não sabem, o Cláudio tem um canal também de vídeos no YouTube, um canal que está com 95 mil inscritos. Faltam só 5 mil para o Cláudio também atingir essa marca incrível de 100 mil inscritos e 100 mil seguidores. Então, se você que está assistindo esse vídeo ainda não conhece o canal do Cláudio Damasceno, ainda não se inscreveu no canal dele, acesse aqui na descrição do vídeo o link, clique sobre ele e se inscreva no canal. Vamos ajudar aí o Cláudio a chegar nessa meta, quem sabe ainda antes de virar o ano de 2020. Meu amigo Cláudio, obrigado pela parceria de sempre. Estamos juntos aí nesse treinamento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Word Online e meu amigo falou sobre galeria, exibição e configurações de página. Agora é a minha vez de falar sobre trabalhando com imagens locais e online. Vamos começar criando um documento novo. Clico em Arquivo, Novo, Documento em branco. A partir desse momento, uma nova aba foi aberta e nós vamos criar e editar um novo documento, dessa vez com imagens. Vamos começar inserindo uma imagem local do meu computador. Para fazer a inserção de uma imagem em um documento do Word, você deve clicar na guia Inserir e na sequência na Galeria Imagens, você encontrará dois botões, Imagens e Imagens Online. Vamos começar inserindo uma imagem do seu próprio computador. Clicando em Imagem, note que uma pequena caixa de diálogo será aberta, pedindo para que você faça o upload de um arquivo. Envie um arquivo para o seu documento. Esse arquivo vai ser lido da sua pasta local. Quando clicamos em Escolher Arquivo, a caixa de diálogo para abrir será exibida. E aqui você pode navegar pela lista de pastas e procurar onde está o documento. Eu poderia ir para a minha pasta de downloads, para a minha pasta de imagens, para qualquer pasta do seu computador local. E se você tiver um pendrive espetado no seu computador, poderá também acessar os seus arquivos diretamente do pendrive. Eu estou na pasta do nosso curso Word Online. E eu tenho algumas imagens que eu fui utilizando como capa dos meus vídeos nas miniaturas de vídeos do YouTube. Eu vou selecionar o Wallpaper Curso, que é o meu papel de parede que eu utilizo quando estou fazendo as gravações desse treinamento com o amigo Cláudio. Clicando sobre a imagem, você tem duas formas de inserir. A primeira, dando dois cliques diretamente na imagem e ela será inserida na caixa de diálogo, mas não no documento. Ou pressionando o botão Abrir. Você também pode pressionar o Enter após clicar uma vez sobre a imagem. São várias formas de fazer a mesma ação. Então, se você é novo ainda no mundo de informática, se você está começando agora, então preste atenção. Não existe um único jeito de fazer alguma coisa. Existem várias formas. E você pode utilizar aquele que você acha melhor. Eu, particularmente, gosto de clicar duas vezes sobre a imagem. Quando fazemos isso, observe que o nome do meu arquivo vai ser trazido para cá. Se clicarmos sobre ele, vamos abrir a caixa novamente de diálogo de escolha na pasta em que eu selecionei a imagem. Então, vou fechar. E observe que agora cancelou. Eu não tenho nenhum arquivo selecionado. Vamos escolher novamente o arquivo, vamos clicar sobre ele e clicar sobre o botão Abrir. Para inserir a imagem, devemos clicar sobre o botão Inserir. O upload foi feito e assim que nós inserimos a imagem no documento, a primeira característica que você observa são os controles que foram adicionados nos cantos da imagem e também no centro, na parte superior, esquerda, direita e na parte inferior. Esses controles são chamados de controles de redimensionamento, ou seja, quando você tem uma imagem no seu documento, você pode diminuí-la e aumentá-la, esticar e encolher. O ideal é, quando você estiver trabalhando com imagens, utilizar sempre esses controles das laterais, senão você pode distorcer a imagem. Vou dar um exemplo. Se eu parar o mouse aqui à direita, clicar e manter o botão esquerdo pressionado e arrastar para a direita, você vai ver que eu estou esticando a imagem. Quando eu estico a imagem, eu estou distorcendo e ela não fica legal. Você consegue visualizar qualquer documento quando uma imagem foi distorcida só de bater o olho por ela. E aqui aconteceu justamente isso. Nós vamos desfazer essa ação, clicando no botão Desfazer, em Página Inicial e aqui em Desfazer. Ou pressione Ctrl Z. Agora, para fazer um dimensionamento correto, observe. Eu vou clicar na borda inferior direita, vou manter o botão esquerdo pressionado e vou abrir essa imagem para a direita.
Com isso, eu tenho um dimensionamento correto, a imagem ela sempre vai ficar proporcional. E eu posso tanto aumentar quanto diminuir a imagem, isso é totalmente possível. Note que eu vou aumentar um pouco mais e vou aplicar o controle de centralização da imagem. Com isso, eu consigo posicioná-la corretamente no meu documento. Esse símbolo que aparece na parte de cima, se clicarmos e mantivermos o mouse pressionado sobre ela, podemos girar a imagem. E quando giramos a imagem, vamos poder reposicioná-la no documento. Perceba que agora ela está num formato um pouco inclinado. E quando eu tento clicar sobre a seleção da imagem, você vê que o meu cursor fica piscando à esquerda. O cursor agora ele é gigante, porque eu tenho que inserir um texto e a imagem está ocupando o meu parágrafo. Quando eu der um Enter, você vai ver que lá na parte de cima foi inserida uma linha normal com o tamanho de fonte padrão. Se eu descer a setinha para baixo, você vai ver que a minha imagem foi selecionada. Quando estamos editando a imagem, então eu posso fazer o controle de giro dela também. Novamente vou desfazer uma ação e vou desfazer até que a minha imagem fique na posição normal. Quando clicamos sobre uma imagem em um documento do Word, se você notar, uma nova guia chamada Ferramentas de Imagem vai ser exibida. E nessa guia nós temos aqui a aba Formatar. Dentro de Formatar nós temos algumas galerias específicas para ajuste de imagens. Texto alternativo da imagem é um recurso interessante que permite a você atribuir textos que vão facilitar a leitura de tela por programas específicos que fazem leitura de conteúdo. Por exemplo, pessoas portadoras de necessidades especiais que utilizam o leitor de tela para navegar pelo documento, quando o leitor bater nessa imagem, ele vai explicar aquilo que nós colocamos no texto. Quando você estiver elaborando documentos para uma empresa, documentos públicos, o ideal é que você também pense na acessibilidade deles. Clicando em Texto Alt ou Texto Alternativo, nós vamos colocar aqui um título. Imagem principal. E aí você vai descrever foto dos dois instrutores, Alessandro e Cláudio, demonstrando uma capa do curso de Word Online. Então perceba que o texto alternativo vai facilitar que o leitor de telas faça a leitura desse texto que eu acabei de digitar. Quando eu clicar fora da imagem, observe que ele some, mas ao clicar na imagem novamente, ela foi associada. Agora o que nós vamos fazer? Quando eu clicar novamente em Formatar, temos a possibilidade de visualizar outras informações da minha imagem. Redefinir imagem. Se você fez algumas mudanças radicais, mudou as características da imagem e quer que ela volte ao seu padrão, clique em Redefinir imagem. Toda a formatação que você aplicou, dimensionamento, vai ser jogado fora e o Word vai colocar a sua imagem no padrão. Temos também aqui os estilos da imagem. E os estilos são ótimos para que você possa aplicar efeitos na imagem sem se preocupar em perder muito tempo fazendo a formatação. Porque, inclusive, não há a possibilidade aqui, nas nossas opções, de formatar sombra, formatar bisel, formatar 3D. Nós temos que utilizar os estilos pré-configurados. Quando eu escolho um estilo, por exemplo, este aqui, e clico sobre o estilo, observe que a minha imagem agora vai refletir essa seleção. Os cantos foram arredondados e foi aplicada uma sombra, sinal que a luz está incidindo da direita para a esquerda para mim, que estou vendo aqui a imagem. Se você não gostar, não tem problema, clique em Formatar e escolha outro estilo, até encontrar um que seja de acordo. Esse ficou muito forte, então eu vou selecionar o Formatar e vou selecionar um mais simples, um quadro preto simples. Com isso, eu dou destaque, saltando a imagem no meu documento online. Outra característica ao clicar sobre a imagem é que podemos dimensioná-la e também podemos, em Formatar, girar a imagem quando você não quiser fazer o giro livre. Clicando em girar, podemos girar 90 graus à direita. Quando pressionamos uma vez, observe o que acontece. Essa minha imagem vai sofrer um giro, como se eu tivesse virado ela 90 graus. Nesse caso, a imagem ficou horrível, então nós vamos girar mais 90. Com isso, ela vai ficar completamente de ponta cabeça, porque nós viramos 180 graus. Eu poderia continuar girando até chegar na minha posição correta. Girar, eu tenho aqui a possibilidade de girar à esquerda, que é o contrário, e inverter verticalmente. Olha que interessante, quando eu clicar sobre ela, é como se a minha imagem sofresse um tombo. E
Olhe como ficou o texto, está sendo refletido. Vamos desfazer. Página inicial, desfazer. Podemos também vir aqui e inverter horizontalmente. É como se nós estivéssemos olhando isso numa superfície reflexiva. Então, como se nós estivéssemos atrás do espelho, olhando a reflexão. Quando eu clico na imagem ainda, há outras possibilidades, como definir qual é o posicionamento dessa imagem em relação ao texto. Vamos fazer um teste. Vou pressionar Ctrl Home, vou para o início e vou inserir algum texto. Igual, hand, vou abrir parênteses e vou digitar aqui que eu quero 10 parágrafos com 10 frases cada. Pressionando a tecla Enter, foi inserido um monte de texto e a minha imagem foi literalmente empurrada para baixo. Mas eu gostaria de colocar a minha imagem aqui no meio. Como é que eu faço, Alessandro? Quando você quiser fazer isso, clique sobre a imagem e na sequência em Formatar, escolha Quebra de Texto Automática e vamos dizer que eu quero que a minha imagem fique à frente do texto. Vamos começar logo colocando uma formatação radical. Quando eu puxar essa imagem agora para cima, você vai ver que essa minha imagem vai sendo deslocada. Então deixa eu acertar aqui a posição do mouse. Vamos acertar aqui a borda e vamos arrastá-la para cima. Vamos ver o posicionamento. Agora sim. Note que a minha imagem agora ela está sobre o texto. Só que quando eu faço qualquer outra alteração, ele volta para o alinhado com o texto. A versão online, às vezes, acaba sendo dificultando um pouquinho aí a nossa vida de editor. Quando eu clicar de novo sobre a imagem, deixa eu ver se segurando a tecla Shift vai ou a tecla Ctrl. Não, ele volta para o padrão. São coisas que provavelmente a Microsoft vai ter que dar aí uma refinada. Se eu colocar aqui quadrado à direita, a minha imagem vai ser empurrada para a direita e o texto vai ser ajustado. Eu poderia colocar todo o meu parágrafo como justificado para que o texto ficasse bem próximo à imagem. Se eu refizer o dimensionamento, note que a imagem vai sendo ajustada automaticamente. E se eu tentar arrastá-la para cima, ao soltar a imagem, você vai ver que tudo se perde e eu preciso novamente voltar para a formatação da quebra do meu texto. Então uma dica, se você está fazendo um trabalho de edição de imagens com o Word na versão online, tenha paciência, porque com certeza você vai ter um pouquinho de dor de cabeça com esse posicionamento de imagens. Mas isso é relativo. Nós vamos aprender com o uso da ferramenta que existem certas práticas que nós usamos no Word Desktop que não se aplicam na versão online. Então nós precisamos nos adequar à ferramenta. Vamos ver se funciona algo que eu vou fazer agora. Vou girar a minha imagem. Veja que ele está empurrando o meu texto para cima ou para baixo. Eu vou clicar aqui em quebra automática e vou pedir para que ele fique alinhado, quadrado à esquerda. Quando eu coloquei, note que ele vai ficar aqui de uma forma um pouco mais... existe um quadro separando a imagem do meu texto. E esse quadro empurra o texto para a direita, deixando a imagem à esquerda. Na versão desktop existe um item aqui dentro em quebra de páginas chamada Próximo, que faz com que o texto contorne essa imagem que é irregular, em que há um posicionamento diferenciado. Na versão online isso não existe. Perfeito, então eu vou apagar essa imagem, vou lá para cima pressionando Ctrl Home e vou inserir agora uma imagem online. Na imagem online nós podemos pesquisar pelo Bing qualquer tipo de imagens com categorias pré-definidas. Então eu poderia escolher aqui carro e aí ele vai mostrar somente Creative Commons, que são imagens livres para uso. Eu vou colocar então aqui um carro e vou inserir. Note que o processo de inserção é exatamente o mesmo. A imagem que está online vai ser baixada para o seu documento e vai ser exibida em poucos instantes, assim que o download terminar. Eu escolhi uma imagem bem pesada, então ela veio para cá. Podemos então começar tudo de novo. Eu poderia colocar aqui ela atrás do texto. Note que agora o meu texto está sobre a imagem. Eu poderia até selecionar aqui o meu texto, reduzir o espaçamento dele de parágrafo e trocar a cor para que ele apareça se eu pintar de branco. Mas isso requer um pouquinho mais de detalhe na edição. Não vamos enfeitar tanto assim essa aula. Ctrl Z, Ctrl Z. Quando inserimos uma imagem, também podemos fazer o recorte dela. Eu vou inserir uma imagem local e vou escolher o mesmo wallpaper que eu inseri anteriormente. Quando fazemos a inserção, agora eu vou quebrar o texto. Vou pressionar o Enter e vou empurrar o texto para baixo.
Quando clicamos em formatar, além das quebras, podemos também cortar a imagem. Quando eu clico aqui sobre o botão cortar, você vai ver esses controles que aparecem na lateral da imagem. Digamos que eu quero tirar essa parte de baixo do curso de Word e quero deixar apenas a foto do Cláudio, a minha e o símbolo do Word. Colocando o cursor então agora nesse controle inferior central, mantendo o botão esquerdo, eu vou ocultar, ou seja, eu vou arrastar essa máscara sobre a minha imagem, deixando exatamente o que eu quero que o Word exiba. O que está abaixo dela, na região cinza, não será exibido. Então eu posso agora clicar fora da imagem e você vai ver que, puf, a imagem foi cortada. Detalhe, não foi cortada. Ocultamos uma parte da imagem que não tem interesse. Agora olha que interessante. Clicando nas opções de cortar, novamente, nós vamos visualizar aquela parte que nós retiramos. Então se você se arrepender de uma retirada ou de uma edição de uma imagem, basta voltar o controle até a posição que você deseja. Se eu quiser tirar a minha foto, eu posso arrastar esse controle da direita, deixando apenas o professor Cláudio e o logo do Word. Detalhe, eu não consigo tirar a foto do professor Cláudio e separar as imagens. Para isso, tem um macete, olha só. Eu vou deixar a imagem assim, vou copiá-la. Na parte de baixo, vou colar a imagem. E agora eu vou fazer a edição dupla. Eu vou entrar aqui em formatar e vou cortar, deixando aqui na parte de baixo somente o curso de Word. E na imagem de cima, eu vou cortar também, só que dessa vez eu vou tirar o curso de Word e vou tirar a foto do meu amigo Cláudio. Quando eu clicar fora, terei aqui a junção das duas imagens. E aí sim, eu posso fazer aquilo que eu quero, organizar o texto, organizar a imagem, de forma que ela fique melhor no meu documento. Todas essas edições só são possíveis se você clicar sobre a imagem do documento. Clicando em formatar novamente, ainda posso fixar a taxa de proporção. O que significa isso? Que se eu aumentar a altura, automaticamente ele aumenta a largura para a imagem ficar proporcional. Se eu tirar a taxa de proporção e reduzir a altura da imagem, você vai ver que ela vai sendo compactada, ficando aí de uma forma horrível. Então, seja o seu próprio crítico dos trabalhos que fizer. Quando estivermos editando uma imagem, tome muito cuidado, porque nessa edição de imagem, se você bater o olho e pensar assim, tem alguma coisa errada nessa imagem, com certeza o dimensionamento foi feito de forma errada. Você pode então clicar em formatar, redefinir a imagem e começar tudo de novo. Aqui, nesse caso, ele não redefiniu porque eu não fiz muitos ajustes nela. Eu vou apenas cortar e voltar as informações que eu preciso para a forma que eu quero. Bom, voltei, aí vamos lá, eu posso puxar a imagem, posso fazer as edições que eu quiser. Para apagar uma imagem de um documento, clique sobre ela e na sequência pressione a tecla Delete, ou clique sobre a imagem e pressione Ctrl X. A diferença é que com Ctrl X, essa imagem vai para a área de transferência do Windows, ou no caso do browser. Quando eu pressionar Ctrl V, eu consigo colar. Na verdade, não é a área de transferência do browser, é a área de transferência aqui da área de transferência do Windows. Ctrl Z para apagar. Quando eu deleto a imagem, eu não consigo voltá-la pressionando o Ctrl V. Eu só vou conseguir fazer isso se nós utilizarmos o comando desfazer ou Ctrl Z. Bom, se eu voltar aqui a minha imagem, vamos lá, Ctrl Z e clicar sobre a guia formatar, nós vamos ver todas as opções que vimos da ferramenta cortar, com exceção das opções de corte. Se você quiser especificar exatamente em medidas de pixels qual o tamanho da sua imagem, então você pode utilizar esses recursos aqui da parte de baixo ou do nosso painel à direita. Então, se eu quero cortar um pouquinho mais, eu vou colocar aqui 150px, vou dar um Enter, a nossa imagem teoricamente deveria cortar. Mas eu já vi que esses controles aqui estão me sacaneando, olha, eles não estão abertos para edição, então preciso descobrir por que isso não acontece. É sempre assim, quando a gente está fazendo, olha só, talvez seja a gravação, é isso mesmo. Eu tenho aqui o botão fechar que ele não está aparecendo, estão vendo? Pode ser que o meu software de gravação do Camtasia esteja afetando aí a exibição desses botões. De qualquer forma, essa edição foi feita e a imagem pode ser inserida de forma rápida, simples assim. Então, professor Cláudio, meu amigo professor Cláudio, nós temos na próxima aula as tabelas e
terminamos o curso. A você que acompanhou todas essas aulas, esta aqui é a aula de número 16. Existem 15 aulas anteriores que englobam todas as opções aqui do nosso Word Online. Se eu clicar aqui em faixa de opções, eu dei um branco agora, da faixa de opções simplificada, perceba que algumas coisas vão mudar. Se você então não está vendo os botões que eu cliquei e utilizei nessa aula, então lembre-se que você pode alterar a sua faixa de opções. Aqui em exibir também você conseguirá fazer essa edição. Professor Cláudio, eu acho que é isso. Na próxima aula você vai falar de tabela e no final nós vamos fechar com chave de ouro esse treinamento. A você que está acompanhando esse treinamento, lembre-se, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo em suas redes, divulgue essas informações para o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos ser um grande país quando a educação não for centralizada, quando a educação não for centrada em portais. Quando a informação for disponibilizada como nós fazemos, ou como o professor Cláudio faz com maestria também, mais pessoas estarão treinadas e capacitadas para o mercado de trabalho. Muito obrigado pela atenção, agradeço por você estar aqui e nos vemos então nas nossas próximas aulas, aqui no meu canal e lá no canal do professor Cláudio. Até mais!